Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês esta noite, nesta live da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Hoje, o tema será o manejo da Covid-19 em pacientes transplantados. Meu nome é Guilherme Santoro Lopes, eu sou professor de doenças infecciosas e parasitárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da consultoria de infecção e transplantes de órgãos do Hospital Universitário, da UFRJ, e tenho a alegria de ser o subcoordenador da Comissão de Infecção em Transplantes da BTO. Nós temos a alegria de receber hoje aqui 3 excelentes palestrantes. Primeiro, o professor André Calil, professor do Departamento de Medicina da Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade de Nebraska. Ele é o diretor do Programa de Doenças Infecciosas em Transplantes daquela universidade. É uma grande alegria, uma honra receber o professor Calil aqui entre nós. Ele vai falar sobre terapia antiviral. A seguir, nós teremos uma palestra sobre terapia de imunomodulação, dada pelo professor Daniel Wagner de Castro Lima Santos, que é infectologista no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, membro da Comissão de Infecção da BTO também, e doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela Unifesp. E, a seguir, nós teremos o papel dos anticorpos monoclonais na prevenção e tratamento da Covid, com a doutora Lígia Câmara Pierrotti, que é a nossa coordenadora da Comissão de Infecção e Transplantes da BTO, doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela USP, professora do curso de pós-graduação da USP e infectologista do Grupo de Infecção e Transplantes em Imunodeprimidos do HC da USP. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para o professor André Calil. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme, Lígia, Daniel. Maravilha vê-los depois de alguns anos, pessoalmente, no último congresso brasileiro. Já faz um tempo, já perdi as contas, mas é sempre muito bom estar com vocês, dividindo um pouco a nossa experiência. Deixa eu só fazer o share screen aqui para ter certeza que a gente está com o slide correto. Está tudo certo aí, pessoal? Dá para ver bem o slide? Tá bom. Então, quando o Guilherme me convidou para... Eu vou tentar ter certeza que a gente está nos 20 minutos aí, tá menos isso aí. Quando o Guilherme me convidou para essa discussão, eu fiquei contente, mas ao mesmo tempo um pouco ansioso, porque na verdade existe muito pouca coisa publicada na nossa área de transplante com relação à Covid. Existem dados epidemiológicos e dados de algum diagnóstico, mas em termos de terapia, muito pouca coisa, em função de que a correria da pandemia acabou culminando com vários ensaios clínicos que eu vou comentar agora com vocês, que, na verdade, foram ensaios rápidos que evitaram pacientes imunocomprometidos, porque, na verdade, vocês podem imaginar que é uma população já heterogênea recebendo essas terapias, e muitos desses ensaios clínicos, na verdade, eles colocaram como um critério de exclusão pacientes transplantados, pacientes imunocomprometidos, em função de evitar aquela heterogeneidade dos ensaios clínicos para detectar o sinal do tratamento. Então, na verdade, a gente acabou numa situação um pouco mais complicada, porque, na verdade, a gente tem que transladar esses resultados para os nossos pacientes transplantados à beira do leito. Então, o meu objetivo hoje aqui vai ser, nesses próximos 20 minutos, comentar um pouco sobre esses ensaios clínicos que trouxeram essas medicações novas, e eu vou comentar com vocês um pouco a nossa experiência, o que a gente tem feito aqui na Universidade de Nebraska, porque, na verdade, como eu comentei, não há dados do ponto de vista sistemático, randomizado, publicados na nossa população. São dados mais de observação e mais anedóticos. Não tem nenhum conflito de interesse com relação a nenhuma terapia de Covid. Eu coloco esse slide quase que rotineiramente nas minhas palestras, porque, na verdade,
especialmente na nossa área de transplante, eu acho que isso é muito importante que a gente reconheça as limitações desses diagramas. Esses diagramas são diagramas muito simples, simples demais, que na verdade não refletem a grande parte dos pacientes imunocompetentes e certamente não refletem os nossos pacientes imunocomprometidos, nossos pacientes transplantados. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, na verdade, hoje está bem claro, depois de quase 3 anos de pandemia, que os nossos pacientes transplantados podem ter viremia e replicação viral por semanas, por meses. A gente tem visto isso assim muito comumente. E claro que aí a dificuldade da gente de conseguir entender o que é sharing, o que é vírus real, o que é a realidade do vírus, o que é um vírus viável, um vírus que realmente está causando dano ou não, e essas coisas todas que a gente está sempre discutindo. Então, na verdade, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero enfatizar é que os nossos pacientes transplantados, eles não vão ter essa resposta imune que a gente vê nesses diagramas, eles podem ter uma resposta imune mais, vamos dizer assim, menos intensa já no começo da infecção, ou uma resposta imune, às vezes, mais intensa bastante tarde no processo da infecção. Então, na verdade, esses diagramas são diagramas que realmente tem que ter muito cuidado e certamente mais cuidado ainda com os nossos pacientes transplantados, porque, na verdade, eu acredito que os nossos pacientes transplantados têm uma resposta imunológica diferente, como a gente já tem visto com outras infecções nos últimos 20, 30 anos. E um exemplo aqui que eu coloco para vocês é exatamente isso. Então, por exemplo, a gente não pode comparar uma carga viral no nariz com uma carga no escarro, com uma carga no aspirado traqueal, com uma carga no lavado brônquico. Não há comparação. Só para vocês terem uma ideia, inclusive a gente publicou um estudo aqui no sentido de mostrar essa discrepância. Então, por exemplo, eu tenho tido pacientes, tanto transplantados como não transplantados, que na verdade chegaram aqui com uma carga viral alta no nariz, em poucos dias o nariz, às vezes, o PCR nasal ficou negativo, vamos supor no final da primeira semana, o paciente agora deteriora, acaba necessitando intubação, ventilação mecânica, e a gente faz um swab nasal de novo e fica negativo. E no começo da pandemia as pessoas, mas o que houve? Já não tem mais vírus, é tudo resposta imunológica, vamos tocar-lhe corticoide, vamos tocar-lhe isso, tocar-lhe aquilo, vamos fazer isso. E, na verdade, foi um equívoco enorme no começo da pandemia. Hoje a gente sabe que, na verdade, se a gente vai e faz um PCR do aspirado traqueal, muitos pacientes vão ter uma quantidade de vírus enorme. Eu tive pacientes que tinham um valor CT no pulmão de 12, de 13, uma carga viral monstruosa e o nariz negativo. Então, na verdade, por que eu estou comentando isso? Isso me lembra um pouco a história do citomegalovírus, que a gente, né, que é um dos cânceres que a gente trata aí nos transplantados, uma loucura a quantidade de citomegalovírus que a gente tem visto. E o citomegalovírus tem essa propriedade de realmente não ser o português está falhando, mas tu não consegue achar no compartimento da mesma maneira como tu acha num outro compartimento. Então, por exemplo, tu pode ter uma colite por citomegalovírus enorme, muito intensa, sem um DNA detectável no sangue. E a mesma coisa que a gente vê com SARS-CoV-2. Então, na verdade, é muito difícil a gente comparar os compartimentos, sítios diferentes do organismo. A gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse caminho errado, no sentido de abordar todo o processo de tratamento baseado num sítio. Isso é muito importante que a gente não perca a noção disso, especialmente no paciente transplantado. Do ponto de vista de antivirais, então, pessoal, essa é uma lista pequena que no começo da pandemia todas as medicações foram cogitadas na época e, na verdade, muita atividade in vitro, né? E para quem trabalha com infectologia, como todos nós, a gente já está acostumado, a gente já tem um hábito enorme de ver muitas drogas que funcionaram in vitro que não tiveram atividade alguma em vivo, atividade do ponto de vista clínico. E isso realmente é a norma. A norma é essa. Muitas drogas funcionam numa placa com meia dúzia de células, é barbadinha, muita coisa é fácil de tu
de tu fazer atividade in vitro, mas, infelizmente, não é a realidade quando se transporta para um organismo onde a droga tem que ser absorvida, a droga tem que entrar num tecido, tem, obviamente, a complexidade muito maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado, especialmente essa pandemia, qualquer coisa in vitro já aparecia, já virava a primeira página de jornal, e aquele entusiasmo enorme. Então, culminou em processos graves, por exemplo, a hidroxicloroquina, baseado num estudo de 2 dúzias de pessoas que não foi randomizado, não foi controlado, um estudo de péssima qualidade, talvez um estudo que jamais seria publicado em nenhum jornal razoável do ponto de vista científico, acabou estimulando, motivando um excesso enorme de entusiasmo com essa medicação, sem nenhum tipo de, realmente, de rigor, sem nenhum tipo de desfecho clínico, nada, não se tinha nada. Na verdade, esse estudo agora foi, inclusive, já foi removido do jornal em função de problemas graves na maneira como o estudo foi conduzido. Então, mas foi isso que aconteceu. E aí surgiram vários estudos randomizados com hidroxicloroquina e culminando com mais de 1 dúzia de estudos randomizados, hoje a gente sabe que, na verdade, com esses estudos controlados, randomizados, mostraram que a hidroxicloroquina aumentou a mortalidade dos pacientes hospitalizados com Covid em torno de 30%. Então, vejam bem, uma droga que, na verdade, foi usada em milhões de pessoas, acabou aumentando a mortalidade em 30%. E esses milhões de pessoas que receberam, obviamente, uma parte enorme morreu por causa dessa droga. E o que aconteceu? Hoje em dia, nunca vai se saber quantas pessoas morreram por causa dessa droga, porque, na verdade, foram dadas fora de um ensaio clínico, foram dadas fora de um estudo de pesquisa. Não se sabe, não existe nenhuma coleta de dados. Esse é o problema que aconteceu na pandemia, ainda está acontecendo agora, com o monkeypox também. Às vezes as pessoas começam a tomar coisas que não têm nenhum tipo de segurança, e, na verdade, essas drogas que aparentemente podem ser seguras acabam aumentando a mortalidade. Isso foi o que aconteceu claramente com os estudos randomizados da hidroxi. A ivermectina, então, também aconteceu de muito off-label, muito, obviamente, compassionate use, pessoal tomando fora de estudos, e os estudos mostraram também que não houve um malefício que houve com a hidroxicloroquina, mas não houve benefício quando se fizeram os estudos randomizados. Então, só para dar um exemplo dos processos antivirais. Outra droga que, na verdade, eu participei num estudo enorme. Tu está com a tela inteira aí, Lígia? Dá para ver a tela inteira? Tá perfeito, tá perfeito. Outro estudo que, na verdade, a gente fez enorme, vejam bem, estudo com interferon, estudo com um raciocínio biológico forte, com evidência in vitro, evidência in vivo, dados em animais, dados observacionais em humanos, inclusive, quando nós começamos esse estudo, já tinham 2 estudos randomizados open label. Vejam bem, eu coloco em azul, vejam bem a quantidade de evidência que existia promissora no sentido de que interferon beta teria uma perspectiva boa de funcionar. E se fez o estudo randomizado em pacientes hospitalizados já, e não houve benefício nenhum. Então, vejam bem a dificuldade, como a ciência é importante a gente tentar entender, mesmo com dados fortes, às vezes a medicação acaba não propiciando os benefícios que se imaginaria. Então, a primeira droga que eu vou comentar, que a gente começou aqui, em Nebraska, no ponto de vista de avaliação de antivirais, foi o Remdesivir, foi a droga do ACT, que foi o clinical trial do Instituto Nacional de Saúde, aqui americano. Então foi um estudo financiado 100% pelo governo, e a ideia foi de tentar ver se essa droga que tinha uma inibição viral em animais, em macacos, já tinha um modelo de pneumonia com redução não só do vírus, mas redução da pneumonia. Então, foram os dados que se tinha na época, em fevereiro de 2020. Em função desses dados, em função de estudos também em humanos, do ponto de vista farmacocinético, na crise da ebola de 2 anos anteriores, se decidiu avaliar essa medicação em pacientes que estavam hospitalizados com Covid. Então, um estudo duplo cego, controlado com placebo, estratificado pela severidade da doença, estratificado pelos sites. Isso é muito importante, pessoal. Vejam bem, porque na história do Covid, especialmente nessa época, em fevereiro, março de 2020, o problema grave foi, ainda o problema existe hoje, mas o problema era mais grave naquela época,
a diversidade de tratamento de suporte foi enorme, foi algo assim inacreditável. Num hospital se dava mais, vamos supor, se dava mais volume em função de hipovolemia, em outros hospitais não queriam dar volume porque, na verdade, estavam com receio de que o paciente fosse fazer um edema pulmonar, pacientes entrando em insuficiência renal aguda, em função de hipovolemia, em função de iatrogenia, do ponto de vista de manejo de volume, pacientes sendo intubados precocemente, com receio de que a infecção pudesse passar para os provedores de saúde. Então, muita coisa, muitos tratamentos de suporte, muita variabilidade nesse tratamento. Então, a gente fez questão nesse ensaio clínico de evitar essa variabilidade, sempre comparando os pacientes do controle com os pacientes de tratamento nos mesmos hospitais. Então, isso foi muito importante para criar uma homogeneidade do efeito da medicação. Então, eram pacientes graves, com pneumonia, com diagnóstico de COVID, e houve a randomização funcionou muito bem. Vocês podem ver que, na verdade, em termos de idade, em termos de comorbidade, todas as coisas, em torno de 1.000 pacientes, funcionou muito bem, sem nenhum problema, e aí foi o resultado final, foi o desfecho primário, onde a gente quis ver exatamente o tempo de recuperação clínica, o tempo de sair do hospital, numa média de 5 dias mais cedo os pacientes saíram do hospital, e os pacientes mais graves, que foi a maioria do estudo, eles saíram do hospital 7 dias mais cedo quando receberam remdesivir comparado com o placebo. Isso adaptando, ajustando para todas as outras variáveis. Então, ficou bem claro que o objetivo primário do estudo foi atingido. Também interessante que descobrimos naquele momento foi que essa medicação que a gente não imaginava que fosse funcionar num período tardio, funcionou inclusive nos pacientes que estavam há mais de 10 dias com infecção. Então, isso é interessante porque, na verdade, na época, em função da nossa experiência com influenza, essa coisa toda, a gente esperava que essas medicações não fossem funcionar no período tardio. Mas, claro, hoje a gente já sabe que, na verdade, tem pacientes que têm replicação viral por 2, 3, 4 semanas. Então, na verdade, não é nenhuma surpresa hoje saber, na verdade, que pacientes possam se beneficiar de antivirais para SARS-CoV-2, inclusive no período tardio da doença. E, muito importante também, a gente viu uma redução na progressão de necessidade de oxigênio, progressão de intubação, reduziu em torno de 40% a chance de intubar no paciente que recebeu antes de ir para a UTI no hospital, e tudo, obviamente, isso tudo faz parte daquele quadro clínico de reduzir a progressão da doença. E também, sem nenhuma surpresa, você viu uma redução na mortalidade em 28 dias, uma redução na mortalidade em 14 dias, e a redução da mortalidade, na verdade, foi mais aparente, né, foi mais forte nos pacientes que estavam recebendo oxigênio, e a redução, vocês podem ver que foi em torno de 70% da mortalidade e em torno de 72% nos 14 dias. Então, ficou bem claro, naquele momento, quando se terminou o primeiro ensaio clínico, a gente decidiu começar outro estudo, já oferecendo remdesivir para todos os pacientes, que a gente já sabia, vendo essa redução de mortalidade, vendo essa redução de intubação, essa coisa toda, redução de tempo no hospital, ficou bem claro que a gente não poderia dar mais placebo, e, obviamente, todos os pacientes no próximo estudo receberam remdesivir. Eu sei que o Daniel vai falar sobre imunomodulação, mas eu só quero comentar 2 slides sobre imunomodulação, porque, na verdade, a gente quis testar se a imunomodulação funcionaria em combinação com antiviral, e esse foi o nosso estudo número 2, que mostrou que o uso do baricitinib com remdesivir propiciou um benefício além, em termos de recovery, em termos de recuperação, além do benefício que já se sabia do remdesivir. Então, isso foi muito importante, prevenir intubação, prevenir mortalidade, quando a gente combinou os dois. Isso é importante, porque naquele momento a gente só tinha Dexa, que, na verdade, não tinha sido testado com remdesivir. Eu quero comentar 2 coisas com vocês aqui. Isso, do ponto de vista de transplante, é importante para nós. Esse estudo, inclusive, nós estamos agora escrevendo um paper novo, tentando entender exatamente o que aconteceu nesse estudo, no NEC2. Vocês podem ver aqui, no fundo, aqui em vermelho, que, na verdade, houve uma redução de 50% de infecções secundárias em pacientes que receberam baricitinib e remdesivir, comparado com os pacientes que receberam placebo e remdesivir. Então, para nós, foi uma surpresa muito agradável, porque, na verdade, a gente estava esperando ver maior proporção de infecções secundárias, porque é um imunomodulador, como corticoide, como todos os outros imunomoduladores. Na verdade, a gente sempre espera que vá causar uma predisposição maior à infecção. Mas, na verdade, houve uma redução de 50% com um valor P de 0,003. Isso realmente nos deixou
muito impressionado, porque, na verdade, talvez o que a gente está entendendo agora é que a palavra imunomodulação, na verdade, ela é uma palavra muito abrangente. Na verdade, existem muitas maneiras de imunomodular e talvez imunomodulando os inibidores da JAK seja muito diferente de comparar, vamos supor, com inibidores da interleucina 6 ou inibidores tipo corticoide, essa coisa toda. Então, a gente vai ter que começar a entender muito mais, individualizar muito mais essas medicações para que a gente consiga entender quais os pacientes que vão se beneficiar. Mas o que eu quero comentar com vocês é que, na verdade, esse estudo me motivou a priorizar a baricitinib nos nossos pacientes transplantados, porque, obviamente, nossos pacientes transplantados já estão imunossuprimidos, já vêm com corticoide, já vêm com tacrolimus, já vêm com MMF. Então, na verdade, a ideia era de minimizar as infecções secundárias nos transplantados, e eu tenho usado muito nos pacientes transplantados com muito sucesso. Então, é uma coisa muito legal que eu acho que a gente vai ter que aprender mais a lidar com isso. E, para terminar com o Remdesivir, também eu quero comentar o estudo canadense, que mostrou um benefício na mortalidade e um benefício na redução da intubação também. Vocês podem ver aqui que, na verdade, houve uma redução de 47% na intubação de pacientes que receberam Remdesivir. Isso foi Remdesivir versus placebo no Canadá. E, por último, foi publicado agora, no mês passado, foi o Solidarity, que também mostrou uma redução significante na intubação e na morte em pacientes que receberam Remdesivir. Isso foi aquele estudo open label em torno de 40 países. Vocês podem ver, na verdade, que houve uma redução na necessidade de ventilação, redução na morte e redução estatística em ambos a morte e progressão para a ventilação. Então, está tudo bem claro. Se hoje está mais estabelecido e impossível do ponto de vista de que um antiviral pode reduzir intubação, pode reduzir mortalidade, pode reduzir tempo no hospital, e obviamente que essa é a nossa droga de escolha nos pacientes transplantados, todos que são hospitalizados com Covid. E, por último, do Remdesivir, que eu obviamente não posso deixar de comentar, é, obviamente, a questão do ambulatório. Isso realmente criou uma revolução nos nossos pacientes, porque vocês podem imaginar que a grande parte dos nossos pacientes transplantados tem muita interação com Paxlovid, então a gente não usou Paxlovid em função dessa interação com o tacrolimus, e a gente tem usado muito esse Remdesivir ambulatorial, uma dose por dia, por 3 dias, que, na verdade, reduz em torno de 90% a progressão para a hospitalização. Então, ficamos muito contentes que vocês podem ver esses Kaplan-Meiers, ficamos muito contentes com esses resultados, que, na verdade, nos criou uma outra possibilidade, especialmente para os pacientes de alto risco, como nossos pacientes transplantados. Mais uns minutinhos, Guilherme, eu vou terminar. Eu sei que eu estou nos 20, mas mais um minutinho. O molnupiravir, na verdade, é uma droga que reduz em torno de 30% a 40% a progressão para a doença mais severa. Não é tão eficaz quanto o Paxlovid, que nós vamos comentar, mas, na verdade, a gente tem usado também em pacientes transplantados que não tiveram a oportunidade a possibilidade de receber Remdesivir como no ambulatório. Também a gente tem usado o molnupiravir com sucesso, uma droga que, na verdade, tem poucos efeitos colaterais, tem pouca interação com outras medicações, especialmente nossas medicações de transplante. Então, apesar de não ter a mesma eficácia do que o Pax. Vocês podem ver que a Kaplan-Meier é muito boa, não há dúvida que a droga funciona, só que, obviamente, a magnitude do tratamento é diferente. O Paxlovid, na verdade, a gente não tem usado nos nossos pacientes transplantados, e eu vou comentar para vocês, eu tive vários pacientes que foram receber o Paxlovid em outro hospital, não no nosso, acabaram vindo para cá com o nosso hospital com toxicidade por tacrolimus. Na verdade, nós tivemos pacientes com nível de tacrolimus de 70, de 80, com 2 dias de Paxlovid. Então, na verdade, a gente tem tido muito cuidado em uso dessas drogas nos nossos pacientes transplantados, mas é uma droga que, fora dessa situação da interação da droga, é uma droga que tem uma eficácia enorme, de 90% de redução na progressão para a doença severa, hospitalização e morte. Então, certamente uma droga muito efetiva, especialmente nos pacientes idosos, pacientes com comorbidades, que não têm problema de interação. E, para terminar, eu só quero comentar aqui, nesse último minuto, botei aqui 3 artigos que foram recentemente publicados, bem interessantes. Eles são uma coisa mais diversificada no transplante, mas o primeiro, da Universidade de Miami, eles comentam um pouco sobre o Omicron, sobre os desfechos, e, na verdade, o que eles viram em Miami foi o que a gente viu aqui também em Nebraska, ou seja, a gente viu muito paciente grave,
A gente teve mortalidade também com pacientes com Omicron. Então, na verdade, a gente não viu nenhuma doença menos severa com Omicron, a gente viu doenças graves, especialmente pacientes que não tiveram a vacinação, o esquema vacinal completo. Robin Avery faz uma revisão bem legal aqui sobre as terapêuticas em geral, foi recém-publicados também, em agosto. Então, assim, uma revisão geral sobre as terapias que a gente pode transladar para o transplante. E esse é um artigo do Raymond, da Mayo Clinic, mostrando um pouco também sobre a experiência deles com essas medicações. Então, na verdade, nada randomizado, nada rigoroso, mas são estudos interessantes para você se atualizar no sentido de começar a ver o que está acontecendo no meio de transplante. Mas certamente a gente precisa de mais dados do ponto de vista de terapia em pacientes transplantados. Eu vou parar aqui porque não quero passar do tempo, estou com 21 minutos, então passei por 1 minuto. Muito obrigado, Guilherme. Então, nós é que agradecemos a você pela excelente palestra, André. Vamos dar sequência, então, chamando o professor Daniel Wagner de Castro Lima Santos, vai falar sobre terapia de imunomodulação. Por favor, Daniel. Apresentação Perfeito. tanto da quanto da Lígia serão mais curtas, para que a gente tenha a discussão ao final. Obrigado. Vamos lá. Aqui eu vou tentar focar um pouco na terapia de imunomodulação da COVID no transplantado. Só lembrando que o Dr. André já falou, né? Hoje em dia as estratégias baseadas, as terapêuticas, né, tem um alvo que é o patógeno, que são antibióticos, antivirais e antifúngicos, mas a COVID, pelo fato de ser uma doença inflamatória, tem uma série de mecanismos, de vias, né, inflamatórias, e a quantidade de estudos que surgiu com bloqueio de cada uma dessas vias foi bastante interessante, né? Mas, diante de tantas opções terapêuticas, né, surgiram os trials, os estudos de fase 3, e alguns deles mostraram benefício, né, na diminuição da gravidade, progressão para ventilação mecânica e óbito também, né, mortalidade. Uma dessas drogas, que é a mais clássica e está incorporada em guideline norte-americano, é o tocilizumab, os bloqueadores da interleucina 6. Existem diversos estudos publicados, eu coloquei aqui de forma mais simples uma meta-análise que foi publicada no JAMA, de muitos estudos, aí 27 estudos, mais de 10.900 pacientes analisados, com uma mediana de 61 anos, e a análise é que no grupo de tocilizumab, no caso bloqueador de interleucina 6, 1.400 mortes em 6.500 pacientes praticamente, e o grupo standard of care, 1.100 mortes dentro de 4.400, né? Isso numa análise de D28, mostrando que o uso do bloqueador de IL-6 tem um odds aí protetor de 0,86 com um P muito, muito baixo, né? Então, um dado interessante. Quando você estratifica, tanto para óbito quanto para progressão para ventilação mecânica ou óbito, você verifica que o tocilizumab, né, junto com o corticoide, em especial hoje a gente sabe que a terapia do imunomodulador tem que ser com o corticoide, né, nesses casos, ele traz uma proteção para óbito quanto para progressão para ventilação mecânica e o desfecho combinado para óbito. O indício é de que o tocilizumab ele parece ser um pouco melhor que o sarilumab, mas a recomendação ela acaba sendo como o uso de qualquer bloqueador de IL-6, né, tanto o toci quanto o sari. Isso é um resumo, né, de todos esses estudos, aqui em cima toci, aqui embaixo o sarilumab, mostrando que o losango aqui menor do que 1, né, na comparação global com odds de 0,86, né, sem cortar aí a unidade, né? Então, toci e sari, né, e o total. E aqui o que nós queremos muito saber no transplantado é o uso do bloqueador de IL-6, que seriam as infecções secundárias. Isso aqui é um estudo de literatura que não inclui o transplantado necessariamente, mas mostra que um pouco desses pacientes com IL-6, bloqueador de IL-6 tem mais infecção, né, quando comparado a quem não usa, tá?
Qual a experiência de tocilizumab no transplantado de órgão, né? Essa experiência ela já é do transplantador, esse é um artigo de 2017, mostrando o uso de toci no tratamento de rejeição crônica mediada por anticorpo, né? Não existe tratamento aprovado, a comprovação, o uso habitual é de rituximab com imunoglobulina endovenosa para pacientes que têm anticorpo específico do doador, os DSAs, né, e que desenvolve essas rejeições mediada por anticorpo ativo crônico e também glomerulopatia do transplante, tá? E nesses estudos, que é o estudo do transplante, a dose do toci é 8 por quilo mensalmente por até 25 meses, né? Então, quando esse estudo aqui analisou, foram 13 pacientes só com infecção, 5 CMV, 2 Beta vírus, uma tricolodisplasia espinulosa, que é uma doença linfoproliferativa cutânea, associada ao BK também, que regrediu após a suspensão de tosse, 7 infecções bacterianas e nenhum deles precisou suspender. Um outro trabalho de tosse no receptor de transplante é esse aqui, 148 transplantados renais tratados com rejeição mediada por anticorpo, no caso ali o DSA, a comparação de tosse, 8 miligramas por quilo mensalmente, um segundo braço que é Ritux com imunoglobulina, foram 558 infecções para cada 1.000 pacientes ano, e quando você compara o grupo de tosse versus Ritux, o grupo do tosse tem menos infecções, né, quando comparado a Ritux e imunoglobulina endovenosa, tá? Então, é um dado interessante, as equipes transplantadoras, elas já estão acostumadas com esse tipo de paciente, e aqui, mais uma vez, CMV, BK vírus e herpes varicela zoster são os patógenos mais que incomodam, né, o transplantador, tá? Mas nada que comprometa a vida do paciente. E essa aqui é uma tabelinha resumo, né, de tosse no TOS, maioria transplante de rim, mas tem pulmão e coração também, mas sempre reportando as infecções aí como evento adverso. Qual a experiência de tosse em transplante mais COVID, né? Isso aqui é o primeiro trabalho, que foi publicado só em novembro de 2020, mas ele foi recebido para publicação no começo da pandemia, em maio de 2020. Era uma coorte multicêntrica de 80 pacientes transplantados renais, né, que fizeram uso de tosse, e o uso clássico era piora respiratória, né, e o tosse, ele mostrou que podia ser tão eficaz no controle daquela tempestade de citocinas, mas eram necessários, obviamente, ensaios randomizados, tá? A dose de tosse nessa época era 8 por quilo, dava 600 miligramas como um padrão, né, nos pacientes com mais de 75 quilos e 400 com menos de 75, e a depender da resposta clínica ainda era feita uma segunda dose, né, uma segunda ou uma terceira dose, então isso trazia uma carga de imunossupressão um pouco maior para este grupo, tá? E aqui vejam, tempo de administração de tosse, né, no grupo que morreu e sobreviveu não tinha diferença, o tempo entre o desenvolvimento dos sintomas e o uso de tocilizumab também sem diferença estatística, mas vejam que quem morreu usou mais que uma dose de tocilizumab, provavelmente era mais grave, né, mas lembrando que esses pacientes têm mais infecção também. Outros imunomoduladores usados, o interferon, como o doutor André já falou, e o anakinra, que é um bloqueador de interleucina 1, tá? E 6 pacientes no grupo de tosse fizeram superinfecção bacteriana. Posteriormente vem esse trabalho de tosse, também TX de rim com Covid-19, é uma descrição bem simples, só de 10 pacientes, 3 dentro de 6 meses pós-TX, todos receberam uma dose de tosse, na época se usava ainda cloroquina e ácitro, né? Foi bem no início da pandemia, segmento médio muito pouco aí, só de 16 dias, um follow-up, e ele não viu evento adverso. Eu acho que não deu tempo aí para ver realmente infecção nesses grupos, tá? E esse terceiro trabalho, que é o tocilizumab, um estudo caso-controle, comparando o standard of care, né, em receptores de tocilizumab versus standard of care, e foram 117 transplantados hospitalizados, 29 usaram tocilizumab, mortalidade maior em 90 dias em quem usou tosse, tá? E neste estudo, a dose de 4 a 8, com máximo de 800, né? E a pergunta é
se quem usou mais de uma dose, obviamente, estava mais grave, portanto, tinha uma carga de imunossupressão maior e com maiores complicações, né? Dentro dessas complicações, aí a gente pode ver as infecções bacterianas, mas sem diferença estatística entre os dois grupos, e quando a gente avalia outras infecções, aí no caso CMV, parece que tinha um pico de replicação viral maior no grupo de tosse do que quando era o grupo não tosse, tá? Mas são N's baixos que não dão para fazer uma comparação tão importante. E, por fim, para sair um pouco desse cenário de países os desenvolvidos, aqui eu trago um estudo da Arábia Saudita, se não me engano, isso publicado agora em 2022, também de tocilizumab em transplante de órgão sólido. Ele viu que no transplante a permanência hospitalar foi menor no grupo com tosse quando comparado ao padrão, tá bom? As doses são sempre essas, 4 a 8, às vezes repetindo uma dose, mas que não é mais recomendado hoje em nível de guideline. E aqui é o quadrinho com as infecções, né? As bacteremias, pneumonias, candidemias. No grupo de tosse foi talvez um pouquinho maior em pneumonia, mas em nenhum deles, pelo N muito baixo, mostrava diferença estatística. Além do bloqueador de IL-6, tem o anakinra, que é um bloqueador de IL-1, né? Não tem tanto estudo. Na verdade, o que eu achei na literatura é esse registro da Organização Nacional de Transplantes da Espanha. Foi um primeiro trabalho só mostrando 8 pacientes usando anakinra, mas sem análise desse subgrupo, tá? E finalmente aqui, para finalizar, o inibidor da JAK, né, o baricitinib, que está em guideline já, mas lembrando que eles bloqueiam inúmeras vias, né, inflamatórias, e focando aqui no transplante especificamente, tem esse trabalho que analisa no Hospital de Barcelona 1.742 transplantados, pacientes com Covid, aliás, são 33 transplantes de rim nesse contexto. Alguns usaram tosse, outros usaram anakinra, e o baricitinib, na verdade, foi só um paciente dos 33, tá? Então, é um dado muito pequeno, tá? De todos esses pacientes que usaram imunomoduladores, 7 fizeram infecção respiratória secundária, né? 3 deles receberam imunobiológico e altas doses de corticoides, 3 receberam só uma terapia anticitocina e o outro recebeu corticoide em pulso terapia. Todas as infecções aí foram bacterianas, com exceção de uma aspergilose invasiva, né, no grupo do tosse. E aqui, por fim, eu só trago a ideia do tofacitinib, né, o doutor André já mostrou alguma coisa ali sobre os inibidores da JAK, mas aqui é só mostrando que o transplantador ele tem experiência com esse tipo de droga em alguns trials. Esse é um estudo interessante de tofa no transplante de rim, onde ele faz uma análise de um grupo com tofa até 15, né, por 3 meses, depois seguido por 10, um grupo de alta dose de 15 por 6 meses seguidos por 10 e um grupo de ciclosporina, né? Esse estudo é para avaliar a eficácia do inibidor da JAK, né, como substituto de inibidor de calcineurina, né? E aqui, só para mostrar que as infecções por herpes são maiores no grupo do tofacitinib, né? Mas as principais infecções são do trato respiratório inferior, infecção do trato urinário, e o herpes aí parece que é o que mais incomoda nos inibidores da JAK. Acabei caindo. Caiu, né? Mas era no último slide, né? Eu estava mostrando justamente que hoje em dia as nossas recomendações são seguir esses guidelines internacionais como um grupo não transplantado, e a experiência com o uso dessas drogas no TX, né, para outros motivos que não a COVID, talvez seja maior, né, porque eles usam doses maiores por um tempo mais prolongado, são infecções bem conhecidas e que vão ter que ser manejados pelo cenário do transplante, tá bom? Bom, muito obrigado a todos, fico à disposição. Obrigado, muito obrigado pela excelente apresentação, Daniel. Achei até que você viu o slide de conclusão, você tinha caído e já estava dando por encerrada mesmo. Perfeito. Vou passar, então, a palavra agora para a doutora Lígia Pierrotti, que vai falar do papel dos anticorpos monoclonais na prevenção e tratamento da Covid-19.
Obrigada, Guilherme. Só aguardar, o Daniel acho que precisa interromper, né, o compartilhamento, eu já começo o Deixa eu fazer aqui. compartilhar. Então, eu vou falar tanto em prevenção como em tratamento, o papel dos anticorpos monoclonais. Eu vou começar com o tratamento para seguir aí a linha dos meus colegas, né? E complementar essas excelentes apresentações que me antecederam. Então, o papel dos anticorpos monoclonais na terapia da COVID, né, com todas as críticas desses diagramas que o André muito bem pontuou e que eu concordo, mas classicamente eles são utilizados numa fase precoce né, da evolução da COVID, de regra, pelo menos onde eles são estudados, e é nesse cenário que também a gente tem um pouco de experiência limitada nos transplantes. Essa é uma revisão que traz 8 estudos em pacientes transplantados com diferentes anticorpos monoclonais avaliados, bamlanivimab, casirivimab, indevimab, bamlanivimab, intezivimab e o sotrovimab, mostrando de todos eles, com todas as limitações, os N pequenos, mas mostrando um claro benefício do uso dos anticorpos monoclonais no impacto de redução de mortalidade e de redução de evolução para doença grave, contando aí como admissão em unidade de terapia intensiva e necessidade de suporte de oxigênio. Mas hoje a gente tem com a Omicron perdido a eficácia desses anticorpos monoclonais, na sua grande maioria, e em termos terapêuticos a gente tem o bebtelovimab como uma opção. Tá chamando a atenção que para terapia com anticorpo monoclonal, atualmente a gente não tem disponível no Brasil essas drogas. E com bebtelovimab, a experiência em transplante ainda é menor, né? A gente tem 2 relatos aí que eu achei, é tudo muito dinâmico, pode ser que tenha saído algum esses últimos dias que eu não vi, mas de qualquer maneira foram os 2 únicos que eu achei, um com 25 pacientes transplantados, tratados com bebtelovimab, apenas um desses casos acabou evoluindo com necessidade de admissão hospitalar, e era um paciente que tinha recebido um tratamento de rejeição com ATG 39 dias antes do diagnóstico de COVID. Nesse outro estudo, publicado pela Mayo Clinic, é um estudo que tem tanto pacientes tratados com bebtelovimab como com sotrovimab, e mostraram uma taxa de hospitalização de 3% desses casos, 11 de 30, similar nos 2 grupos de anticorpos monoclonais. E o que eu trago aqui desses outros estudos de vida real, né, esse é de Nova York, é o impacto de terapêutica inicial nesses pacientes transplantados com alto risco de evolução com complicações, independente da terapêutica, né? Eu chamo a atenção que assim, o que fez diferença nesses grupos para admissão por qualquer razão ou admissão por COVID foi o não tratamento, assim, tratado com antiviral, né, com todas as limitações do Paxlovid para essa população transplantada ou com sotrovimab, reduziu a admissão hospitalar desses pacientes. Esse é um outro estudo de vida real, de Yale, com 122 pacientes transplantados na era de Omicron, tratamento ambulatorial e, de novo, seja molnupiravir, sotrovimab, nirmatrelvir, ritonavir, que é o Paxlovid, a não terapia que realmente impactou no pior desfecho. Então, fica aqui a vontade também da gente ter disponível para os nossos pacientes aqui essas opções terapêuticas. E eu não poderia deixar de falar do plasma, porque por mais que tenham
várias dúvidas quanto à sua eficácia e, de fato, os resultados na população geral são conflitantes. A gente tem um estudo agora, mais recentemente publicado, do Sullivan, do New England, que mostra uma redução de hospitalização de 54%. Os estudos são mais, menos claros quanto ao benefício, mas muitas vezes é o que a gente tem disponível, é o que eu hoje uso no Hospital das Clínicas para os pacientes com Covid que chegam para hospitalizar com até 6 dias do início dos sintomas. E no transplantados, os números são bem pequenos, é difícil chegar a uma conclusão, são estudos descritivos. Eu chamo a atenção para esse estudo da Marina Cristelli, lá do Agarrim, da Unifesp. Foram 58 pacientes que receberam plasma convalescente, numa média de 6 dias após a data do início dos sintomas, 116 pacientes selecionados para controle, e realmente esse grupo não encontrou nenhuma diferença em termos de necessidade de oxigenoterapia, ventilação mecânica ou sobrevida em quem fez uso ou não fez de plasma convalescente. E aí, partindo para o racional do uso de anticorpos monoclonais para prevenção, profilaxia pré-exposição à Covid. E o racional é que esses pacientes transplantados, assim como outros pacientes imunodeprimidos, têm uma resposta vacinal pior do que a população geral. E quando a gente olha e compara as diferentes populações de imunodeprimidos, os transplantados de órgão sólido têm a pior resposta vacinal, 30%, comparado a uma média aí de 80% na população de HIV, de tumor sólido, de doença inflamatória, e 90% no grupo controle. Isso se reflete num risco muito aumentado de infecção pós-vacinação, breakthrough, e esses pacientes de fato têm mais infecção. Vejam nessa figura a última linha, né, que é a linha laranja, é a maior incidência cumulativa de breakthrough por 1.000 pacientes, que justamente é a população de transplantado de órgão sólido. Este é o racional desses pacientes, né? Então, esse foi um estudo que envolveu pacientes não vacinados na época, que foram acompanhados por 180 dias, para o uso da combinação de anticorpos monoclonais, Tigavimab e Silgavimab, e o que eles mostraram é que a Covid sintomática ocorreu em 0,2% dos pacientes que fizeram uso dessa combinação, que é o Evusheld, e 1% no placebo, uma redução do risco relativo de 77%. Nesse estudo, tiveram 5 casos graves de Covid, 2 óbitos relacionados à Covid, todos do grupo placebo. E essa droga vem sendo, a composição, esse combinado de anticorpos monoclonais vem sendo utilizado no transplante. É importante dizer que esse estudo pivotal que eu acabei de mostrar, um paciente de alto risco de progressão para complicação por Covid, principalmente por idade, obesidade. A representação de pacientes imunodeprimidos era menor, sobretudo poucos transplantados. E essa é uma experiência com transplante de rim, um estudo da França, em que eles avaliaram mais ou menos 1.000 transplantados, 933 tinham recebido pelo menos 3 doses de vacina RNA. E esses pacientes foram avaliados na sua resposta imunológica pós-vacina, e quando tinham níveis de anticorpos acima de 264 BOL por ml, pelo menos 30 dias após a última dose da vacina, eram considerados protegidos, grupo 1. Os pacientes que não respondiam imunologicamente à vacina foram então divididos no grupo 2, que foram protegidos com Tixa e Silga, né, o Evusheld, e o grupo 3, os pacientes não protegidos pela vacina e não usaram Tixa e Silga. E vejam nessa figura, tanto infecção por SARS-CoV-2 Ômicron,
como hospitalização, como morte, foi muito similar no grupo que respondeu à vacina ou no grupo que não respondeu, mas recebeu Tixagevimab. Porém, nos não vacinados e não respondedores e não protegidos, que é esse grupo roxo, a gente tem os maiores índices de infecção, hospitalização e os 5 casos de morte do estudo. Esse é um outro estudo na França, também muito semelhante, que mostra 333 pacientes transplantados receberam Tixagevimab e 97 pacientes transplantados vacinados controles. Todos esses, nos 2 grupos, eram pacientes que não responderam nada à vacina em termos de produção de anticorpo ou responderam fracamente, com no máximo até 264 BOL por ml. E, de novo, o grupo controle sem Tixagevimab tiveram mais infecção, hospitalização e UTI. E esse é um estudo dos Estados Unidos muito interessante, com 222 pacientes que fizeram profilaxia pré-exposição com Tixagevimab, 222 controles. E vejam que a incidência de COVID, também por Ômicron, foi estatisticamente superior no grupo controle, 14%, versus o grupo Tixagevimab, 5%. E os autores mostram algumas coisas interessantes. Vejam que o impacto do uso de profilaxia com Tixagevimab, ele se mantém mesmo nos indivíduos que já tinham tomado 4 ou 5 vacinas, mostrando um incremento de proteção nessa população com o uso de anticorpos monoclonais. Quando estratificado para ter doença prévia por COVID ou não, aí sim eles mostraram um benefício de Tixagevimab no grupo sem doença prévia, sem infecção prévia, mas não mostraram essa diferença estatisticamente significante no grupo que tinha tido COVID prévia. E eles também utilizaram a dose inicial, 150 mais 150 miligramas desses anticorpos, conforme em bula. Depois utilizaram uma dose aumentada para 59% da casuística, 300 mais 300, baseado na recomendação do FDA pela pela menor eficácia dos anticorpos com a Ômicron, que no momento circulava. E um paciente recebeu essa dose fora da curva. E vejam que eles mostram um benefício superior no grupo que recebeu 300 mais 300 em relação ao grupo que recebeu 150 mais 150. E esse é um estudo que mostra a neutralização dos anticorpos aferida depois da infusão dos anticorpos, dos anticorpos, dos compostos de anticorpos monoclonais, seja Tixagevimab, ou então Casirivimab e Indevimab, ou infecção prévia, mostrando justamente isso, a limitação do poder neutralizante anti-Ômicron dos compostos de anticorpos monoclonais. 2,6% dos indivíduos apenas tinham anticorpos neutralizantes pós administração de Casirivimab e Indevimab e 9,5% após Tixagevimab, contra 71% após a infecção natural. 7 pacientes desenvolveram infecção sintomática, incluindo 2 que requereram hospitalização. Todos eles tinham atividade de neutralização ausente no momento do diagnóstico. Isso corrobora, inclusive, para a nova recomendação desse composto de anticorpos, né, da Tixagevimab e da Silga, que passa a ser 300 mais 300, né, 600 miligramas. A mensagem final é que a terapia da COVID com anticorpos monoclonais não difere da população geral e é bem tolerada, e seria uma estratégia bastante interessante para a gente também ter disponível. E a profilaxia pré-exposição com Tixagevimab indivíduos que apresentam risco aumentado de resposta inadequada à vacinação ou que não possam receber qualquer vacina contra a COVID está mais do que indicado e aprovado para indivíduos adultos ou pediátricos com 12 anos de idade ou mais, pesando pelo menos 40 quilos. Muito obrigada pela atenção. Parabéns pela apresentação, Lígia, mais uma excelente apresentação. Vamos dar início, então, à discussão.
Já temos algumas perguntas aqui no nosso chat. Vinícius Silva está parabenizando os apresentadores pelas excelentes aulas e pergunta se poderiam discutir qual imunomodulador escolher, tocilizumab ou baricitinib, em pacientes com tempestade de citocinas que já estejam em uso de corticoide, que venham piorando da hipoxemia. Daniel? Certo. Bom, Vinícius, pergunta bem difícil. Eu acho que muito se aprendeu com o uso de tocilizumab ao longo dos meses e anos, né, da pandemia. A gente usava doses muito elevadas, talvez para uma população que não fosse a mais adequada possível. Hoje em dia, eu acho que o teu manejo com tocilizumab ele é melhor. Mas eu te confesso que, levando em consideração o bloqueio de citocinas mais amplo por um inibidor da JAK, né, e nem sempre a via da IL-6 é a preponderante nesses processos inflamatórios, eu vejo com bons olhos o uso de um inibidor da JAK, embora ele tenha saído aí ao longo da história, né, de trials bem depois. Esse último trabalho que o Dr. André apresentou de baricitinib com remdesivir, com diminuição de infecção, me deixou mais empolgado, até no transplante, em ter uma segurança maior de uso de bari, né, que tem comprimido, você também tem uma experiência com o uso dos inibidores da JAK em trials, aí que comparam com o inibidor de calcineurina no cenário do transplante, e com infecções que não são tão oportunistas tão graves, né? O herpes zoster é um complicador, o CMV, quando aparece, a gente consegue fazer monitorização e fazer terapia pré-emptiva antes que o paciente seja mais grave, né? Eu acho que a literatura mostra a tosse como as infecções um pouco mais graves, aspergilose invasiva, né? E outras mais surpreendentes. O inibidor da JAK, eu sou um pouco mais simpático com ele, embora em recomendação de guideline, se você for olhar, dá na mesma coisa, né? As recomendações são praticamente as mesmas para essas duas drogas. Mas eu fiquei empolgado com o trabalho que o Dr. André mostrou lá, de redução de infecção de bari com remdesivir. Ótimo. Érica Bevilar com a Rangel pergunta aqui, doutor André, molnupiravir seria uma opção em relação ao remdesivir para tratamento de pacientes com alteração grave da função renal? E ela quer saber se há previsão da Anvisa liberar o molnupiravir. Então, com relação à função renal, a gente não tem mais limites de disfunção renal para usar remdesivir. A gente aprendeu a usar a droga de uma maneira mais liberal. E um dos motivos pelo qual a gente faz isso hoje, basicamente, pacientes sem função renal ou com função renal com clearance menos de 30, menos de 15, a gente usa remdesivir em todos os nossos pacientes, que têm indicação, obviamente, porque para as pessoas que têm um pouco mais de experiência do ponto de vista de transplante, como nós, a gente tem usado, por exemplo, muito voriconazol para doenças fúngicas para essas alturas por quase 20 anos. Quando o voriconazol veio, para pessoas mais jovens verem, eu já estou ficando velho, quando o voriconazol começou no mercado, eu me lembro claramente, havia um receio enorme de que essa droga não poderia ser usada em pacientes com disfunção renal grave por causa do diluente do voriconazol, que na verdade poderia causar toxicidade. O que aconteceu, o mesmo diluente que foi usado no voriconazol é usado agora no remdesivir. Então, esse diluente, haviam estudos em ratos mostrando que em doses elevadas poderia causar convulsões. Isso nós estamos falando na década de 90, década de 80 e 90. E o que aconteceu é que, na verdade, as doses dessa molécula que vem com voriconazol, na verdade, é 1000 vezes mais baixa do que as doses que foram usadas nos animais para ver toxicidade. Então, no decorrer dos anos, a gente começou eu vivo na cinta da histoplasmose aqui nos Estados Unidos, a gente vê muita infecção fúngica, e obviamente as infecções oportunísticas tradicionais também, aspergilos, etc., muco. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que a gente devagarinho começou a aprender que, na verdade, existe uma segurança do voriconazol nessas doenças fúngicas, mesmo em pacientes com disfunção renal grave.
E como a gente está usando exatamente a mesma molécula com o Remdesivir, a gente aprendeu que, na verdade, a segurança é muito semelhante. Então, a gente começou a usar Remdesivir em pacientes com disfunção renal mais grave e hoje a gente usa em qualquer nível de função renal. O Molnupiravir só fica, na verdade, vamos dizer assim, fica indicado quando o paciente não pode receber ou anticorpo monoclonal, como a Lígia falou, ou não pode receber o Remdesivir ambulatorial, porque, na verdade, são terapias mais efetivas nesse sentido. Então, aí fica o Molnupiravir, fica tipo um backup para esses pacientes. Do ponto de vista de não transplantados, a gente tem usado muito o Paxlovid no ambulatório. Então, a gente não usa nem o Molnupiravir, nem o Paxlovid, a gente não usa dentro do hospital, porque, na verdade, não existem dados que essas drogas orais funcionam em pacientes hospitalizados. No Molnupiravir, na verdade, existe um estudo que foi feito em fase 2 que não mostrou benefício da droga via oral em pacientes hospitalizados. Então, na verdade, só do ponto de vista ambulatorial, Guilherme, a gente usa o Molnupiravir nessas situações. A Lígia quer comentar? Só completar, o Molnupiravir ele tem aprovação, né? Ele está aprovado, mas a gente não tem a disponibilidade no SUS, foi aberto a consulta pública. Posso dizer que até a gente se manifestou oficialmente, né, como a BTO e com o INTE, para ter a droga. A gente acha que tem que ter todas as drogas e usar da maneira como a gente conseguir, logisticamente e também em termos de toxicidade, mas essa é a expectativa. Que bom, Lígia. Eu acho que eu concordo 100% contigo. Eu acho que o objetivo aqui é ter uma diversidade, né, de drogas que são seguras, que têm efetividade comprovada nesses ensaios clínicos e usá-las de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Eu acho que é uma maravilha poder ter essa diversidade. Eu sei que não é fácil, porque, obviamente, cada país tem as suas dificuldades do ponto de vista de regulação, de agências regulatórias, de custo, e etc. Mas eu acredito que, especialmente para os nossos pacientes transplantados e muito comprometidos, é muito importante a gente conseguir diversificar essas opções. Sim. Temos uma nova pergunta de Vinícius Silva, direcionada para a Lígia. Qual seria o papel do Tixagevir no momento em que nós temos um número alto de infecções pela subvariante BA5? Até depois ouvir, se eu puder ouvir a opinião do André, que talvez tenha uma experiência que eu não tenho, né? A gente também gostaria de ter essa experiência, mas pelo que eu tenho acompanhado, Vinícius, a expectativa é que a gente retenha uma eficácia, porque é uma composição de 2 anticorpos, inclusive a gente perde um pouco o poder de neutralização da Tixa, mas mantém um poder bom de neutralização do Silgavimab. Eu já vi alguns relatos com BA5, mas realmente a gente aguarda mais dados, mas a expectativa, e mesmo a gente viu isso, não sei se o André tem mais dados para colocar, mas a gente viu a eficácia, inclusive, da dose menor, ainda sem aumentar a dose, né, preconizada, 150 mais 150, com BA1 e BA2, que já mostravam uma redução da neutralização. Então, a gente... Pelo que eu tenho acompanhado, uma expectativa de se manter a atividade neutralizante desse composto. Não sei o que o André tem visto por aí, que já circula BA5, né? Exato. Nós já temos BA5 já por um bom período de tempo. A gente, inclusive, faz a análise molecular e, sem dúvida, Lígia, eu acho que sim, eu acho que não há dúvida que houve uma perda gradual nos últimos 6 meses na cada uma dessas variantes, subvariantes, mas do ponto de vista clínico, Lígia, é exatamente o que tu comentaste, é exatamente o que nós estamos vendo. Realmente a gente tem basicamente, não há nenhum paciente transplantado, imunocomprometido, que vai sair do hospital sem tomar o Evusheld, se não tivesse tomado anteriormente. A gente já existe uma bandeirinha no prontuário eletrônico. Se o paciente não recebeu e foi comprometido, então tem que ser discutido com o paciente, porque é um momento de aproveitar que o paciente está no hospital e já receber essa medicação, porque, na verdade,
a gente tem, eu acredito, pelo menos, de novo, é anedota, né, o que a gente está vendo, mas como a gente tem oferecido o Evusheld para todos os nossos pacientes, eu acredito que tenha feito um benefício enorme, Lígia, porque é como tu comentaste muito bem, a vacinação, certamente ela tem efetividade, certamente tem. Eu te digo que os pacientes transplantados que não foram previamente vacinados, ou no começo do período onde não tinha vacina, eu vi pacientes muito mais graves, eu vi casos muito mais graves, progressões muito mais graves, como tu deve ter visto aí no Brasil. Então, eu não tenho dúvida que as vacinas estão funcionando também nos pacientes transplantados, mas o nível da resposta da vacina é muito menor. E aí tu complementa com o Evusheld, realmente, eu acredito que faz uma enorme diferença. E eu acho que está funcionando no BA4, no BA5, e tomara que continue funcionando. Mas, nesse momento, eu acredito que se não estivesse funcionando, Lígia, provavelmente, como a gente tem muito paciente transplantado e a gente usa muito Evusheld, provavelmente a gente já teria visto outro cenário. Muitas falhas, já teria visto que a gente usa muito. Então, de novo, não é uma estatística, não é um estudo randomizado, mas eu acredito que a nossa experiência comparada com outras experiências de outros centros de transplante tem sido muito positiva com o Evusheld. Que bom, estamos muito esperançosos de ter acesso também à medicação. André, você até fez um comentário sobre a sua restrição ao uso do Paxlovid em pacientes transplantados por causa das interações medicamentosas, mas você acha que mesmo usando um protocolo que preveja a suspensão de inibidores de calcineurina, inibidores de proteína mTOR, não sou contra, né, Guilherme? Não sou contra. Eu acho assim, é tão complicado de tu, em questão de 2 dias, tu criar uma toxicidade, é tão complicado de tu conseguir manejar que o paciente vá no laboratório, faça o exame, veja os níveis séricos. Tu imagina, se aqui é complicado, eu só imagino como deve ser complicado no Brasil. Então, quer dizer, todo aquele acesso aí no laboratório, pegar os resultados, quem é que vai verificar os resultados rapidamente para ter certeza que o nível não está subindo rápido, que o paciente não está tendo toxicidade. Então, na verdade, é tão complicado a logística de tu monitorar esses pacientes. O nosso departamento de farmácia é um departamento muito forte, muito efetivo de monitorar todas as drogas nos pacientes transplantados. Eles foram os primeiros a dizer, olha, a gente está com muito receio de conseguir fazer uma logística que vá realmente ser segura para os nossos pacientes. Então, na verdade, a gente avaliou todas as possíveis situações, se o paciente mora perto do hospital, se o paciente mora a 100 quilômetros do hospital, se o paciente tem acesso a algum lugar perto de onde ele mora ou não. A gente avaliou todas as situações e ficou tão complexo, tão difícil, que a gente preferiu oferecer o Remdesivir, o BEB e o Molnupiravir como as 3 terapias na frente do Pax. E, obviamente, que não estamos contraindicando, mas a gente está simplesmente despriorizando o Pax em função dessas interações. E, como eu te disse, Guilherme, a gente viu como outros centros viram pacientes com toxicidade grave, simplesmente com 2 doses. Então, é muito difícil, muito complexo. Então, foi a nossa opção do ponto de vista prático, mas eu não acredito que seja uma contraindicação absoluta, mas eu acho que tem que ter muito cuidado. Ótimo. Uma pergunta geral, assim, via alguns ensaios clínicos até grandes, com anticorpos, né, em transplantados com Tixa e Silga. O que falta para nós termos bons ensaios clínicos de tratamento em transplantados? Lígia, tu responde, Lígia. Olha, para mim falta droga, eu faço ensaio clínico com qualquer droga. Bom, eu acho que não tem como, né? Os primeiros ensaios clínicos nunca vão incluir os pacientes que mais precisam, né? Vão sempre ser a população mais homogênea e menos complicada, mas não sei dizer. É difícil, eu concordo contigo, Lígia. Guilherme, assim, eu acho assim, do ponto de vista pessoal, né, eu acredito que os nossos pacientes todos deveriam ser incluídos nesses ensaios clínicos rapidamente. Obviamente, é um viés que nós temos, que são os nossos pacientes, é o que a gente vive dia a dia. Do ponto de vista da pesquisa, né, do ponto de vista mais vamos dizer assim, mais técnico, né, da pesquisa clínica, do ensaio clínico,
o motivo pelo qual esses ensaios eles tendem a ser mais homogêneos é porque, na verdade, tu quer criar uma validade interna do tratamento, né? Então, tu quer primeiro ver se o tratamento tem algum efeito, né? Então, o problema desses ensaios clínicos que são muito amplos e muito heterogêneos, que, na verdade, às vezes, tu inclui populações que vão responder à droga e populações que não vão responder à droga, e mesmo que a droga funcione, mesmo que o tratamento tenha um efeito, tu acaba não detectando o efeito porque a heterogeneidade foi muito grande. Então, na verdade, tu, às vezes, acaba não descobrindo um tratamento novo porque o teu ensaio foi um ensaio que foi muito liberal do ponto de vista de incluir todo mundo. Então, é um dilema. Tu quer fazer um ensaio que descubra um tratamento novo, que tem uma validade interna, e aí tu expande para outras populações. Então, é mais ou menos isso que aconteceu na pandemia, e provavelmente não vai mudar muito, né, Guilherme? Porque, na verdade, tem que haver uma maneira de, pelo menos, detectar o primeiro efeito e aí depois tu expandir para outras populações. Então, eu acho complicado, acho que não é impossível, eu acho que a gente pode ser mais proativo em incluir pacientes transplantados nesses ensaios, mas eu acho que a gente talvez, uma coisa que eu tenho comentado muito com outras pessoas que estão envolvidas em ensaios clínicos, é que talvez, vamos dizer assim, criar uma situação onde a gente possa incluir pacientes transplantados de mais tempo, vamos supor, pacientes que já estão há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, que estão estáveis, que estão não têm tido rejeição, que não têm tido outras complicações infecciosas. Então, existem maneiras de talvez poder incluir pacientes que vão poder se beneficiar e que vão poder também beneficiar o estudo, mas eu acredito que vai ter que ser uma coisa muito específica para cada um desses estudos, né, Guilherme? Tem mais algumas perguntas aqui da audiência. Doutora Ilka Buim, quais desses fármacos, quais temos disponíveis no Brasil para os nossos transplantados? Lígia, talvez. Eu que, assim, em termos a gente tem algumas medicações que são aprovadas pela Anvisa, mas não na Conitec, né? Então, a gente não tem disponibilidade na rede SUS. Então, por exemplo, o Remdesivir é um antiviral que a gente tem disponibilidade na rede privada, mas a gente não tem disponibilidade nas universidades, no serviço público. Monopiravir agora com aprovação, o próprio Tixa, Silga, o Evusheld também foi aprovado e está disponível na rede privada. A gente, tanto o Monopiravir como o Tixa já se colocou, já se manifestou oficialmente a BTO, né, reforçando aí a necessidade dessas drogas na Conitec para a rede SUS. Então, é mais ou menos isso. Acho que o Tocili a gente tem, mas não aprovado para isso, então, em geral, os hospitais da rede SUS não conseguem mais acesso. Acho que essa é a realidade, né? Acho que é a realidade Brasil, né? Alguém, Daniel, realidade diferente por aí? Não, o baricitinib tem bula agora também, né? Esse é aprovado para o uso de Covid, o tocilizumab não tem bula, o restante é isso que tu comentaste. E o Paxlovid, a gente está naquele impasse de que a Pfizer fez a negociação com o Ministério da Saúde e ele não vai estar disponível nem para a rede privada, né? Então, ele virá numa situação que a gente não sabe exatamente também. Exato. Mais 3 perguntas. Lígia, a pergunta para você: Tixa e Silga não seria uma opção mais segura para o tratamento do paciente transplantado? Tixa e Silga para o tratamento. Para tratamento tem estudo, tem eficácia, é uma possibilidade, uma expectativa que ele seja aprovado para tratamento. Eu tive até a oportunidade de participar num ensaio clínico multicêntrico no Brasil. Eu consegui incluir alguns pacientes não transplantados no estudo, mas não sei mais segura, é uma outra opção, né? Eu acho que é uma outra opção terapêutica, como a gente comentou, né? Que vem aí se somar com a opção do antiviral, com outras opções. É o mesmo princípio, você dá para o paciente que pode evoluir mal no início do quadro, antes que ele comece a evoluir mal. Então, esse seria o espaço dele. Eu acho que é uma questão de aprovação, né, André? Os dados são bons.
Aí uma pergunta para o André e para o Daniel. A imunomodulação sem antiviral pode ser considerado em algum momento, em algum grupo de pacientes? É uma pergunta excelente, Guilherme. Assim, ó, do ponto de vista de infectologia, é muito estranho a gente dar imunodulação sem antiviral. É sempre muito estranho. É que nem tratar pneumocistes com corticoide sem Bactrim, tratar um choque séptico com hidrocortisona sem antibiótico, né? Então, é muito estranho, é muito estranho. Eu acredito que quando a gente não tinha um antiviral no começo da pandemia, obviamente foi a história de usar o dexametasona, saudosa, a ideia, o TOLSI, a ideia era justamente abrandar essa explosão de citoquinas e etc. Então, a ideia é justamente tentar minimizar um pouco o dano dessa resposta disfuncional. Mas eu acredito que, infelizmente, o que aconteceu no começo da pandemia, muitos desses estudos foram open labels, e como o Daniel comentou bem, houve muito pouca coleta de doenças, de infecções secundárias. Na verdade, hoje, já existem estudos observacionais epidemiológicos grandes na Europa, inclusive um da Sociedade Europeia muito bem grande, bem sequencializado, mostrando que, na verdade, existe dobraram a probabilidade de capa de aspergilos pós-Covid com TOLSI. Isso foi um estudo enorme na Europa. E, obviamente, isso não vai vir em estudo randomizado, planejado, curto, pequeno, porque, na verdade, o follow-up também é curto, os estudos não são, eles não são desenhados, né, para os efeitos secundários. E se tu vê um efeito secundário, obviamente que é muito importante, mas se tu não vê, não significa que eles não existem. Então, esse é o problema com todos os imunomodulatórios, todos eles, né? Então, eu acredito que agora que a gente tem antivirais, tem o Remdesivir, tem o PAX, tem os anticorpos monoclonais, eu acredito que existe muito pouco espaço para a gente usar imunomodulatórios sem antivirais, porque a gente existem, estão avaliáveis. E, na verdade, vamos pensar da seguinte maneira: por que o sistema imune acaba ficando mais disfuncional? Porque é uma indução da replicação viral, não é verdade? Então, o motivo pelo qual o hospedeiro está respondendo inadequadamente é porque existe uma replicação viral muito grande, muito intensa, que está provocando essa explosão de citoquinas. E aí chega um ponto que perde o controle, não é verdade? Então, eu acredito, do meu ponto de vista pessoal hoje, todos os pacientes que eu trato, eu jamais uso um imunomodulador sem um antiviral. Um antiviral, um anticorpo, porque, na verdade, eu quero dar o benefício ao meu paciente de conseguir abordar os dois caminhos que podem causar mais danos e que pode causar mortalidade nesses pacientes. Então, é a maneira como eu vejo, mas certamente ainda muito a aprender com isso. Não sei, Daniel, se tu tem alguma outra opção. Eu até concordo. O nosso grande problema no Brasil é realmente a disponibilidade do Remdesivir, né? Então, nem no cenário privado, pelo elevadíssimo custo, a gente tem conseguido, né? Então, o que nos resta é aquele grau de evidência menor que está no guideline, onde o uso do TOLSI com aquelas condições ou do Baricitinib podem mostrar algum benefício. Mas, de fato, né, acho que o conhecimento é sempre eterna construção, né? E hoje mostra isso que o Dr. André falou, mas é realmente a nossa disponibilidade de Remdesivir, ela é praticamente inexistente, né? Algumas pessoas têm acesso, enquanto que o grosso da população não tem esse acesso. A última pergunta, da Lígia, é recomendado a dosagem de anticorpos anti-RBD antes de fazer Tixa e Silga? Olha, recomendado não. O que eu mostrei foram experiências, né, de vida real prática, de alguns, por exemplo, a França tem um protocolo que parece que é um protocolo nacional, que eles usam o anticorpo monoclonal de profilaxia pré-exposição guiado pela sorologia. Entendi que Estados Unidos usou isso logo no comecinho, quando não tinha medicação para todo mundo, e abandonou, porque é como sempre a gente fala, não existe um correlato de proteção. Ter 264 não quer dizer que é pior do que ter 300, né, ou 400, a gente não sabe até quanto que precisa ter para proteger.
Então, uma estratégia que eu entendo que foi utilizada e talvez utilizada em alguns cenários de restrição de uso, mas não é uma estratégia validada e geralmente a gente não indica por não ter correlato, porque a gente sabe que não é só o anticorpo, tem a resposta celular, a coisa muito mais complexa, um decaimento, né? A gente ficaria checando mensalmente quando cair abaixo de qual número que a gente daria, né? Então é uma prática que não é validada. Muito bem, assim, não há mais perguntas. Queria mais uma vez agradecer aos 3 palestrantes pelas excelentes apresentações. É um prazer estar com vocês aqui e agradecer a nossa audiência. Ficou aqui fiel até o final aqui da apresentação. Tá? Então, a todos, uma boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Obrigado. Tudo de bom. Obrigada. Abraço. Boa noite.